Há perguntas que surgem como sussurros na mente. Quase não se escutam, mas insistem. Elas não gritam, não fazem barulho. Apenas rondam silenciosas nas entrelinhas da dúvida. Uma delas, talvez a mais comum e ao mesmo tempo a mais enigmática, é essa. Na hora de visualizar aquilo que desejo, eu preciso esquecer depois. E logo em seguida, como um eco vindo de um lugar ainda mais profundo, surge a dúvida complementar. Ou será que eu preciso visualizar todos os dias como se estivesse regando uma semente frágil que depende de mim para crescer? Muitas pessoas se veem presas nesse dilema. E eu estive entre elas. Li histórias, ouvi relatos, mergulhei em vídeos e livros que pareciam se contradizer. Uns diziam para repetir todos os dias, com disciplina. Outros garantiam que bastava visualizar uma única vez com intensidade e depois soltar. Fiquei confusa. Mas então algo dentro de mim despertou. Algo que não veio das palavras dos outros, mas do silêncio entre os pensamentos. Um tipo de entendimento que não se forma com raciocínio, mas com percepção. Um saber que chega como um arrepio na pele, como se o próprio universo sussurrasse de volta. E a resposta, mesmo antes de ser lógica, já era clara. Sim, você precisa deixar ir. Porque já está feito. Parece simples demais? Talvez. Mas é aí que mora o mistério. Veja, quando você visualiza, você está entrando em contato com uma realidade paralela que já existe. Uma realidade que não depende do tempo físico para se manifestar. Ela já está criada no invisível. Ela já é sua. O ato de visualizar não é um pedido, é um alinhamento. É um acesso. É um portal que você atravessa não com o corpo, mas com a vibração. E uma vez que você atravessa esse portal, por que continuar tentando abri-lo? Foi exatamente isso que percebi com mais força quando comecei a praticar com consciência. Eu me lembrava de como visualizei pela primeira vez aquilo que mudaria a minha vida. O projeto, o sonho, a transformação. E embora eu não o visse ainda diante de mim no mundo físico, algo já havia se modificado. Porque eu sentia. Eu sabia. Eu estava vivendo como se... Não como se estivesse esperando acontecer, mas como se já tivesse acontecido. E aqui está a chave. A frequência da manifestação não responde à sua ansiedade. Ela responde à sua certeza. Quando você visualiza e depois continua buscando, medindo, checando, querendo, o que está dizendo sem perceber, é que aquilo ainda não é seu. E o universo escuta a sua vibração, não as suas palavras. Ele não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você sente já ter. Então, se você quer saber se deve visualizar todos os dias ou apenas uma vez, talvez a pergunta real por trás disso seja: você está visualizando porque acredita que já é seu? Ou porque ainda duvida? Porque, veja, quando você sabe que é seu, não há mais pressa, nem esforço, nem desespero. Há apenas o viver. Você vive o sentimento da realização antes de vê-la com os olhos. Você se comporta como quem já tem. E é isso que atrai. É como quando você economiza por anos para comprar seu carro dos sonhos. Você pesquisa, escolhe a cor, sente o volante em um test drive, assina os papéis, paga, e então você entra nele. Dirige, leva para casa, e no dia seguinte você acorda visualizando esse carro? Não. Você acorda, pega a chave, entra nele e segue com sua vida. Esse é o estado que a visualização deve provocar. O estado de já ter. O estado de já ser. A frequência do já está feito. E quando você alcança isso, mesmo por um breve momento, você pode soltar. Você pode deixar ir. Porque aquilo já entrou na linha do tempo em que se tornará visível. Algumas pessoas relatam que seus maiores desejos se manifestaram quando elas haviam até esquecido do que pediram. E não é coincidência. Isso acontece porque o esquecimento, na verdade, é o sinal de que você parou de segurar. Você soltou, confiou. E parou de impedir o fluxo. Eu sei, essa parte é difícil para a mente lógica. Ela quer controlar, ela quer repetir o processo como uma equação. Mas a manifestação não é matemática. É alquimia, é energia, é sentimento. E fé não se ensaia. Fé se vive. Então sim, você visualiza e depois solta. Você sente intensamente, você vibra como se fosse real, você agradece antes de ver. E depois deixa passar, deixa fluir. Porque já é. E se algum dia seu coração quiser visualizar de novo, não por carência, mas por prazer, então faça. Brinque com a imagem, dance com o desejo, mas sem a ânsia de puxar para si aquilo que já está vindo. O segredo é viver como se, porque tudo já está feito no campo invisível. Seu papel não é forçar, é permitir. Permitir que o invisível se torne visível através da sua fé. E não qualquer fé, mas a fé que descansa, que não exige, que simplesmente sabe.
E nesse saber silencioso é onde o universo se move mais rápido, porque ele sente que você está pronta. Você já percebeu que quando solta algo que deseja profundamente, quando finalmente para de pensar naquilo, quando já não há apego, quando o pensamento não te persegue mais à noite, é quando magicamente aquilo acontece. Não é mágica, é vibração. A ausência de resistência abre espaço para a fluidez, e a fluidez é o canal da manifestação. Então, da próxima vez que você visualizar, respire fundo. Deixe a imagem se formar dentro de você com nitidez, com emoção, com entrega. Veja, sinta, toque, viva. E então diga a si mesma, sem precisar de esforço, já está feito. E a partir desse instante, solte. Solte com a leveza de quem confia no invisível, com a paz de quem já viveu por dentro, com a fé de quem não precisa ver para saber. Você não precisa repetir todos os dias, a não ser que isso te encante, a não ser que isso te eleve, mas nunca por obrigação, nunca por medo. Nunca porque acha que está faltando algo, porque nada está faltando. Tudo já está feito, tudo já está pronto. Basta que você pare de segurar e comece a viver como se, porque o universo não responde ao que você pede com desespero. Ele responde ao que você incorpora com certeza. Naqueles dias em que eu ainda vivia entre o desejo e a dúvida, entre o querer e o não saber como, havia algo dentro de mim que oscilava o tempo todo. Eu pensava que visualizar era como uma tarefa, uma obrigação que deveria cumprir todos os dias religiosamente, como se o universo fosse um cofre que só se abrisse com uma senha repetida muitas vezes. Eu me sentava, fechava os olhos e forçava uma imagem, tentando sentir, tentando acreditar. Mas no fundo havia tensão, e essa tensão era como um fio invisível que me prendia à ausência do que eu queria. Eu dizia que estava manifestando, mas por dentro eu só estava lembrando ao universo e a mim mesma que aquilo ainda não estava aqui. Foi só quando eu entendi a real natureza do ato de visualizar que tudo começou a se abrir. Visualizar não é implorar. Visualizar não é convencer o universo. Visualizar é visitar um lugar que já existe. É como se por um instante você atravessasse o tempo. Você se vê dentro daquela casa dos sonhos, com os pés descalços tocando o chão frio pela manhã, sentindo o cheiro do café, ouvindo os pássaros cantando do lado de fora. Não é imagem forçada, é uma lembrança do futuro. E ao lembrar do futuro, como quem recorda o passado, algo dentro de você se alinha. Você sente um calor no peito, um sorriso que surge sem motivo, uma lágrima que escorre sem dor. E quando esse momento vem, quando ele vem, é como se o tempo parasse. Você sai do mundo material. Você não está mais no seu quarto, sentada na sua cadeira, com os olhos fechados. Você está lá. Você já está vivendo aquilo. É por isso que uma única visualização com esse tipo de presença vale mais do que 1000 repetições sem sentimento. E depois que essa visualização acontece com verdade, com conexão, com emoção genuína, você pode soltar. E quando eu digo soltar, não é desistir. Soltar é confiar. É não pressionar. É não apertar com força o tempo, como quem tenta acelerar o relógio. Soltar é dizer para o universo, eu sei que você me ouviu, e sei que já está vindo. Eu aprendi a diferença entre repetir e viver. Repetir é cansativo. Viver é natural. Eu me dei conta de que quando estava no estado de certeza, tudo fluía. Eu caminhava diferente, falava com mais segurança, fazia escolhas com mais leveza, até meus passos tinham mais presença. Eu estava vivendo como se, mesmo quando o mundo externo ainda não mostrava nenhuma evidência, por dentro tudo já havia se modificado. O desejo não era mais um fardo. Era um lar onde eu já habitava. E foi aí que entendi o que tantas histórias diziam sobre esquecer. Quando você esquece, não é porque desistiu, é porque confiou tanto que já não precisa mais ficar lembrando. É como respirar. Você não pensa a cada segundo preciso respirar. Você apenas respira. Está feito. Você já reparou que os momentos mais marcantes da sua vida vieram quando você não estava tentando com todas as forças? A amizade que chegou sem avisar. O amor que surgiu sem plano. A oportunidade que apareceu quando você estava simplesmente vivendo. É exatamente isso. A manifestação não gosta de desespero. Ela se aproxima quando você está em paz. Quando você para de olhar para o relógio e começa a se tornar a pessoa que já vive aquilo, o universo responde. Você quer manifestar um amor? Torne-se o amor. Não espere alguém trazer. Seja. Quer manifestar prosperidade? Vista-se com dignidade, com presença, com abundância de dentro para fora. Não é sobre marcas caras, é sobre postura, é sobre respeito por si mesma,
É sobre se tratar como quem já é rica em essência. Quer manifestar a liberdade? Comece a respirar com mais espaço, a tomar decisões que honram a sua verdade, a dizer mais não ao que te prende e mais sim ao que te expande. É assim que se manifesta, não do lado de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando você começar a sentir isso, a viver isso, algo mágico vai acontecer. Você vai esquecer que está esperando. E nesse esquecimento, o universo entrega. Porque ele entrega não quando você pede com dor, mas quando você vibra com amor. Quando você vibra como quem já tem. A ansiedade prende, a certeza solta, a dúvida fecha, a gratidão abre, a falta atrasa, a presença acelera. E sabe o que mais eu descobri? Que tudo o que eu achava que precisava lutar para conseguir, estava apenas esperando que eu permitisse. Nada no universo é contra você. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem o passado. Tudo responde à sua frequência. Você não é alguém pequeno tentando alcançar algo grande. Você é parte do todo. Você cria com ele. Você não é mendiga de milagres. Você é coautora do invisível. E a visualização é só uma ponte. Uma ponte linda, poderosa, mágica. Mas não é a casa. A casa é o sentimento. É onde você mora emocionalmente todos os dias. Quando você mora no já está feito, a vida se reorganiza. As pessoas mudam, as coincidências acontecem, as portas se abrem, as ideias surgem, a energia te guia. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. Porque você não estava tentando forçar o que queria, você se tornou o que queria. E quando você se torna, tudo ao seu redor se transforma para refletir isso. É por isso que hoje, quando me perguntam, devo visualizar todos os dias ou apenas uma vez? Eu sorrio. E respondo, visualize com a alma, sinta como se fosse real. Depois, confie e viva como se já fosse. E se um dia quiser visualizar de novo, faça como quem visita uma lembrança feliz, não como quem corre atrás do que ainda falta, porque nada te falta. Tá tudo aqui, agora, dentro, pronto. Você só precisa se alinhar e deixar vir. Então feche os olhos, visualize com paixão, sinta com gratidão e solte. Solte com amor, solte com leveza, solte com fé. E viva como quem já sabe. Porque o universo já entregou. E quando você se abre para receber, algo muda de forma silenciosa dentro de você. Não há trombetas. Não há fogos de artifício. Não há um anúncio em letras garrafais no céu. O que existe é uma sutileza sagrada. Uma presença nova. Um alinhamento imperceptível aos olhos, mas que reverbera como um sussurro constante no coração. Foi exatamente assim comigo. Eu me dei conta de que a manifestação mais poderosa não era a que chegava com barulho, mas a que nascia na minha consciência como um clique. Um momento de silêncio onde tudo fazia sentido. Um instante em que a dúvida se calava e a confiança se assentava como quem sempre esteve ali. E foi nesse espaço que as coisas começaram a acontecer. Uma ligação inesperada, um e-mail que eu não havia previsto, um encontro aparentemente aleatório, um sim que veio de onde antes só havia nãos. O universo não gosta de rigidez, ele dança com o leve, ele responde ao suave, ele se move com quem flui. Por isso, quando visualizamos com tensão, tentando controlar cada detalhe, sufocamos a beleza do processo. Mas quando visualizamos com entrega, como quem oferece uma flor à brisa, o universo entende. Ela está pronta. E então ele responde. Eu me lembro de uma manhã em que abri os olhos e senti algo diferente. O sol ainda não havia nascido completamente, mas havia uma luz suave entrando pelas frestas da cortina. O ar estava fresco. Meu corpo repousava em paz. E naquele exato instante, antes mesmo de levantar, eu senti uma certeza. Hoje algo vai mudar. E mudou. Naquela manhã, sem eu ter planejado, recebi uma notícia que transformou minha realidade. Não foi mágica no sentido infantil da palavra. Foi mágica no sentido verdadeiro. O invisível se tornando visível. O campo energético se tornando matéria. A vibração se tornando fato. Aconteceu porque eu já tinha permitido. Porque já estava dentro de mim antes de acontecer fora de mim. É esse o segredo. Primeiro você se torna. Depois você vê. E quando você se torna, você para de depender do externo. Porque a paz já está em você. A abundância já está em você. O amor já está em você. E tudo o que vem de fora passa a ser espelho. Não mais sustento. Por isso, não se apresse. O tempo da alma não é o tempo do relógio. E às vezes o universo atrasa o que você quer para te dar o que você realmente precisa. Ele te prepara, ele afina a sua vibração, ele remove o que te distrai, ele purifica os seus porquês. E aí, quando você menos espera, o que era sonho se materializa com tanta naturalidade que você se pergunta,
Como eu duvidei. E não é que você parou de desejar. Você parou de resistir. Você parou de implorar. Você parou de duvidar da sua capacidade de cocriar com a fonte. Porque é isso que você é, cocriadora. Você não está aqui para apenas sobreviver, pagar contas e esperar pelo fim. Você está aqui para viver com propósito, com beleza, com verdade. Para sentir a grandiosidade do que é viver, conectada com algo maior, mais amplo, mais amoroso. O seu desejo não é um capricho. Ele é uma bússola. Ele aponta para o que sua alma veio experimentar. E sim, você pode confiar nele. Não se trata de desejar coisas vazias, mas de se lembrar de que você merece o que é belo, o que é pleno, o que é expansivo. Você merece sim. Você merece aquele relacionamento que te eleva. Você merece aquele lar que te acolhe. Você merece aquela vida que parece cena de filme. Não porque precisa ser perfeita, mas porque é feita de presença e autenticidade. E isso começa quando você visualiza como quem respira, como quem confia, como quem agradece antes mesmo de ver. A visualização não é sobre controlar, é sobre permitir. Quando você vê com os olhos do coração, você se alinha com o campo das infinitas possibilidades. E nesse campo, tudo já existe, tudo já está feito, tudo já é. E o que você chama de manifestar é apenas escolher qual frequência você quer viver. Eu escolhi viver na frequência da certeza, da alegria antes da colheita, da gratidão antes da entrega. E isso me fez parar de correr, parar de pedir, parar de implorar. Eu só visualizo, sinto e confio. Porque eu entendi que a visualização é só o portal. O que mantém a manifestação é a vibração contínua de quem você é todos os dias. É o seu estado de ser que mantém a realidade viva. Por isso, quando você quiser algo, não apenas deseje, seja aquilo. Quer amor? Seja amor. Quer abundância? Seja generosidade. Quer liberdade? Seja verdade. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. E quando você vibra como quem já tem, o universo entrega como quem já ouviu. É assim que funciona, é assim que acontece. E no final de tudo eu te digo, visualize. Mas não como quem pede. Visualize como quem já recebeu. Como quem apenas visita, por instantes, aquilo que já está a caminho. Sinta. Agradeça. E depois, viva. Porque a vida responde não à sua pressa, mas à sua presença. Permita que a magia chegue como o vento, suave, sutil, surpreendente. E quando chegar, não se espante, apenas diga baixinho, eu sabia. E se você chegou até aqui com o coração tocado por essas palavras, comente, eu posso manifestar tudo o que desejo.